Semana passada eu postei um vídeo com as dicas principais que eu tinha para oferecer para a primeira fase. Muitas pessoas me mandaram feedbacks positivos dessas dicas, falaram que ajudaram muito na primeira fase, então eu fiquei muito empolgada e decidi gravar esse vídeo hoje. Vou deixar aqui na tela a sugestão de vídeo da primeira fase, caso você não tenha visto e esteja se preparando para o vestibular da UF, né? Então vamos lá para as dicas que eu separei pra gente hoje. A segunda fase, a gente sabe, na UF, que ela é feita de questões abertas, ou seja, questões discursivas, pra gente escrever mesmo à mão as respostas. Pelo que eu me lembre e pelo que eu olhei no edital, são 2 questões abertas de cada matéria. Mas a gente sabe que 2 questões abertas é meio que uma mentirinha, né? Porque tem questão aberta, por exemplo, que tem A e B, A, B, C, D, então, ou seja, acaba sendo mais de 2 questões por matéria por ter A, B, C, né? Essas alternativas. Então vá pra prova sabendo disso. E a primeira dica que eu deixo aqui pra vocês é: comecem pela redação. Gente, eu canso de falar isso nas minhas aulas. Eu canso de falar isso para as turmas que eu ministro aulas. Comecem pela redação. Gente, a prova de redação é a prova que vocês têm maior chance de gabaritar no vestibular da UF. Então, começar por essa prova que exige mais da gente, né, mais do cérebro, escrita, raciocínio, é importante, porque no início da prova você tá mais descansado, as coisas fluem melhor. Então comece fazendo rascunho da redação. Eu sei que muita gente já ouviu dicas para começar a fazer a redação direto na folha oficial. E assim, particularmente, essa dica, pra mim, ela é perigosa. Porque se a gente começa a fazer a redação no rascunho e erra bastante ou foge do tema, tem um erro bem brusco, acabou, gente, é a folha oficial. Então eu sempre dou a dica: faça o rascunho da redação primeiro. Terminou o rascunho, vai para a prova em si, para as questões das outras matérias, resolve e depois, no finalzinho da prova, passa limpo a redação. Esse gap entre fazer o rascunho e passar limpo te ajuda muito a reler a redação e verificar erros e mudar antes de passar para a folha oficial. Então essa é a minha primeira dica para a segunda fase da UF. A segunda dica que eu trago, ela é um pouquinho diferente da primeira, no quesito começar a fazer as questões direto na folha oficial. Essa é a minha segunda dica. Responda as questões de biologia, matemática, física, entre as outras, né? Questões ali de outras matérias, na folha oficial. Gente, não dá tempo pra fazer rascunho de cada matéria. Biologia, física, não dá tempo. Se você fizer rascunho de todas na hora de passar limpo, não vai dar tempo. O que eu sugiro mesmo é só fazer rascunho da redação e aqui nas questões fazer rascunhos da resolução, quando tiver contas, operações. Então você elabora a conta no rascunho, né, pra não somar errado e passar errado para a folha oficial. E depois, após elaborar a conta e a resposta em números, quando as questões são de exatas, eu indico você passar ali com um textinho explicando direto na folha oficial. Só a conta que você vai fazer o rascunho, né? Fórmulas e por aí vai. Então, gente, não caiu na bobeira. Eu já caí nessa nos anos iniciais da minha preparação, de achar que dava tempo de fazer rascunho. E não dá tempo. Sério. Então, já vão alertas com essa questão de passar limpo as outras questões, porque não existe isso, é direto na folha oficial. Depois não vai falar que eu não avisei. Outra coisa, já tinha falado, né, para fazer operações dessas questões de exatas no rascunho, então essa dica é basicamente pontual, né, só faça contas em rascunho. E a outra dica, né, a terceira dica não deixe as matérias que você tem dificuldade em resolver por último. Vai dar BO. Gente, é sério, vai dar problema. Se você tem dificuldade, você precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo para elaborar a resposta. Se você não souber, claro, você não vai responder, né? Mas se você demanda mais tempo para resolver essa matéria, para que deixar por último não vai dar tempo. Então, eu sempre dou aquela dica que inclusive eu dei no vídeo da primeira fase, intercale entre matérias que você tem facilidade com as que você não tem tanto assim. A gente sabe que na segunda fase, alguns cursos têm peso 2 nas questões. Vou dar um exemplo que eu me lembre. Cursos da saúde, medicina, odonto,
tinha peso 2 em biologia, peso 2 em física e, se eu não me engano, tinha peso 2 em química, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganada, mas assim, tinha uns pesos lá. Então, uma dica interessante também é começar a fazer essas questões que têm peso. Então, as matérias que têm um peso maior, que vai fazer uma diferença na nota final, elas exigem mais atenção. Além de ser uma matéria que você pode gabaritar, né, a redação, ela tem peso em algumas áreas. Então, intercale entre matérias que você tem facilidade, ou então comece pelas matérias que têm peso na sua área. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Uma outra dica, né, acho que agora a gente tá indo para a quarta dica, passe a redação a limpo no final. Eu sugiro que você faça o rascunho no início, como eu falei, e quando estiver faltando 1 hora para o término do tempo da prova, você vai passar a sua redação a limpo. 1 hora por quê? Você vai gastar 1 hora? Não, você não vai gastar 1 hora. Mas provavelmente vai ser importante você passar o olho na sua redação e gastar ali entre 30 minutinhos, 35 minutos pra passar a limpo. Então, com um tempo de folga maior, né, 1 hora, você consegue passar a limpo sem muita pressão e ainda pode voltar nas questões da prova pra você dar uma revisada, pra responder uma questão ou outra que ficou pra trás, tá? Então, redação, passar limpo no fim da prova. Outra coisa, né, a última dica, nossa quinta dica, é uma coisa que poucas pessoas sabem, acho que provavelmente quem foi pra segunda fase é que sabe disso, é que qualquer palavra relacionada à resposta da questão que você colocar no gabarito oficial, né, transcrever pra esse gabarito oficial lá, pra folha oficial, vale algum ponto. Eu me lembro que tinha uma questão de história que eu não sabia redigir direito a resposta, mas era uma questão que envolvia socialismo, Marx e tal. Eu não dava tempo pra responder, já tava acabando, mas sei lá, eu coloquei materialismo histórico dialético na resposta. Só essas 3 palavras. E eu ganhei 7 pontos, gente. Sério, eu ganhei 7 pontos por 3 palavras. Tinham a ver com a questão, provavelmente, né? Se eu tivesse escrevido, sei lá, miojo, não ia dar certo, né? Porque não ia ter a ver. Mas essa é a última dica. E uma dica importante, se você às vezes não sabe a resposta de uma questão totalmente, mas você quer ganhar uns pontinhos com essa questão, isso te ajuda muito a ser aprovado. Escreva palavras relacionadas, mesmo que você não tenha tempo para elaborar uma resposta completa na questão, escreva palavras que você se lembra, que tem a ver. Às vezes, uma questão de exatas, se você não lembra como resolver, mas lembra a fórmula que está envolvido ali no processo de resolução, coloque a fórmula. Eu tenho certeza que pelo menos 1, 2, igual no meu caso, 7 pontinhos, você vai ganhar fazendo isso. Então, pessoal, são essas as dicas para a segunda fase. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e desejo a todos uma excelente segunda fase.